pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso canal Despertar, eu, Ricardo Assunção. Nós gostaríamos de dar um reforço hoje em relação ao que é a proposta do canal Despertar, antes de entrarmos no tema, que é muito interessante. O canal Despertar ele vem com uma proposta muito interessante, que eu acho que todo cristão, todo ser que tem a consciência do que faz sobre a terra, da sua proposta enquanto ser espiritual, vivenciando uma experiência na carne, precisa fazer. Disseminar a palavra, disseminar a sua participação, ser um semeador do Cristo. Essa é a proposta do nosso canal e que fique bem claro para todos que estão em conexão conosco diariamente. Isso não pode ser esquecido. Nós precisamos fazer a nossa parte da forma que entendemos que precisa ser feita. E hoje falaremos sobre um tema muito interessante que chama-se intolerância. Intolerância que vem desse prefixo in, que significa absolutamente o antônimo de tolerância, o inverso de tolerância. A intolerância é a falta de compreensão, ela é a aceitação de algo, a não aceitação de algo ou de alguma coisa. Ela tem vários comportamentos, tem vários significados, mas é fácil de entender. Repugnância, ódio, não clemência, intransigência, aspectos que nós estamos acostumados nesses últimos 4 anos a ouvir, como se fosse uma coisa charmosa, bonita, que todo mundo tem que propagar. E quando falamos da intolerância, não falamos da intolerância especificamente de um setor, de um aspecto, de um fundamento. Nós estamos ampliando a intolerância para todos os aspectos. No nosso país ficou charmoso falar da intolerância em tudo. Na relação sexual, na vida sexual, na diversidade sexual, na política, a intolerância religiosa, a intolerância intelectual. Você está proibido de ser um intelectual no Brasil. A social financeira e a deficiência física. A gente observou contextualizações muito feias em relação a esse tema. Mas o que a gente quer falar da intolerância é lembrar daquele diálogo que os fariseus fizeram com os apóstolos quando Jesus estava à mesa com os tribunos, com os cobradores de impostos. E Jesus ouviu o que o fariseu falou com o apóstolo dele e tomou a palavra para responder. Quando ele foi inquirido, o apóstolo Pedro, em relação a o Cristo está à mesa juntamente com aquela escória social. E Jesus pediu licença e redarguiu, dizendo que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A história do Cristo vai justamente de encontro a essa palavra. Quando a gente afirma sem medo que a intolerância não tem relação nenhuma com o cristianismo, nós daremos aqui alguns aspectos que fará com que você perceba que ser intolerante é absolutamente ser anticristão. A intolerância, ela não surfa com nenhum tipo de sentimentos positivos. Porque quando você é intolerante, você tem que aceitar uma palavra muito forte que está em consonância com ela, que é a discriminação. Discriminar as pessoas significa anticristianismo. É você não aceitar as diversidades. Aquilo que você não pensa, aquilo que você não está em consonância com o seu pensamento, é absolutamente errado. E nós não temos a última palavra. Não somos assim, não podemos ser assim. O intolerante, ele não aceita que a diversidade tenha apenas um olhar diferente do seu. Isso é importante que se diga, que quando você é intolerante, você perde a noção da razão. E alguns aspectos da intolerância faz com que a gente tenha que falar de algo muito importante. Que algo é esse? Que o cristianismo, ele não é conivente com os erros. Não existe conivência com os erros. Quando a gente aborda que a intolerância é vil para o ser humano, a gente diz apenas que você precisa resolver os seus problemas de forma inteligente, não discriminatória, não desagregadora. O Criador quer o fim do pecado, não do pecador. Isso está claro. E quando eu
invisto no fim do pecador, sobre os aspectos de que a pessoa que comete o erro, que está em qualquer tipo de situação difícil, ela precisa ser aniquilada, ela precisa ser morta, ela precisa ser extirpada, nós estamos sendo anticristãos. E a gente não pode, mais uma vez, ser esse bem que é tímido. Essa palavra nos foi colocada porque os maus prosperam. Conforme eu disse, quando o bem é tímido, o mal sobreleva, o mal prospera. E é isso que a gente precisa estar aqui como um semeador, sem temor de que o bem precisa ser falado, de que aspectos sociais que foram colocados de uma forma tão infeliz precisam ser interpretados para que as pessoas percebam que não tem nada de charmoso ser intolerante, de que o mal está no pecado, não no pecador. É como uma mãe que recebe a informação negativa do filho sobre qualquer aspecto que está vivendo e a gente vai extirpar, vai matar, vai degradar aquela criança, aquele jovem. Não é assim. Não é essa a proposta do Cristo. Isso é preciso que seja dito de forma forte na lente dessa câmera, dizendo a você, abandone essa postura sobre todos os aspectos. Não somente o aspecto religioso que poderíamos aqui dizer, mas qualquer que seja ele. Onde entra a intolerância, sai o cristianismo. Onde entra a intolerância, sai o respeito. Onde entra a intolerância, sai a agregação, ele desagrega. Onde entra a intolerância, sai aquilo que poderia solucionar o problema. Seja paciente, equilibrado, compreensivo, porque você também não é perfeito. Você que se diz intolerante não é perfeito, é preciso que se diga isso. Então a proposta cristã é uma proposta reflexiva, inteligente. Sejamos a voz do bem dessa vez, não a timidez do bem. Isso é importante que se diga. Sejamos essa sementeira frutífera e próspera sobre todos os aspectos, principalmente sobre a fala de que o Cristo conta contigo para colocar fim a esses processos que são negativos, são pessimistas. Sejamos equilibrados, sejamos pacíficos, sejamos benévolos. Essa é a palavra que agrega, essa é a palavra importante. Nosso canal vai estar aqui forte e firme, dizendo não à intolerância, sob todos os aspectos. Dizendo não a ódio, dizendo não à solução por armas, a solução por morte, a solução por aniquilar aquele que realiza o mal. Qual seria então a solução, Ricardo? Se você apresenta que essa não é a solução, você precisa dizer qual é a solução. A solução é colocar os ditames cristãos na prática, paulatinamente, homeopaticamente, de acordo com os momentos espirituais de cada um. Não abortar nenhum pensamento que seja cristão. Acreditar até o fim de que a solução não é desagregar. A solução é amealhar, é juntar. A solução é você acreditar que as suas dificuldades, elas existem para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento. Então pense sobre esse aspecto. Trouxemos esse assunto porque na sociedade atual verificamos quase que diariamente acontecimentos relativos a isso. Seja no mercado, seja em casa, seja na TV, tudo hoje está ligado a isso. E precisamos ser uma voz que tranquiliza as emoções e que faz dizer que essa palavra é uma palavra feia e que não deve ser continuada. Vamos orar. Mestre, amigo Jesus, aqui nos colocamos como um semeador da tua palavra, aprendendo também, ouvindo as palavras que falam, porque servem para nós, as nossas necessidades, como pedintes espirituais, como necessitados espirituais. Não nos faz ter a última palavra, mas precisamos sim confirmar o texto sagrado que foi defendido por ti. E hoje estamos aqui agradecidos por mais uma lição em relação a esse tema que precisa ser combatido, que precisa ser colocado para o respeito social,
de todas as figuras humanas encarnadas. Te agradecemos, Pai, e colocamos a tua palavra, a tua água lustral, mediante a água física, trazendo elementos fortalecedores, motivadores, transformadores, para o nosso aperfeiçoamento. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, e que a tua paz não se cale diante aos intolerantes. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Por isso, nós precisamos beber desta água e da água do Cristo, contra os intolerantes, contra os intransigentes, dizendo que o despertar para tudo isso faz-se necessário. Até o próximo vídeo.